Olá pessoal, aqui com mais uma entrevista, professor Vanderlei, ele que é coordenador técnico da Seleção Brasileira de Base Feminino, um grande amigo meu, a gente compartilha muito sobre projetos, sobre planejamentos de treino, tá? Ele também é diretor técnico da Associação Blumenau e, além disso, né, falando agora em resultado, bastante atleta na Seleção Brasileira e com títulos internacionais. Tem um projeto muito interessante e que eu me espelho muito nas ações dele. Professor Vanderlei, seja bem-vindo. Esse é o nosso projeto Efeito Máximo, que tenta contemplar aí os professores de Karatê. Luiz, obrigado pelo convite, poder participar desse projeto que acredito que dará certo. Então, é uma satisfação estar aí, conversar um pouco, falar um pouco sobre Karatê, que nós gostamos tanto, né? A gente vai debater sobre alguns assuntos na área de negócios do Karatê, tá? Sobre alguns incentivos que ele me deu dentro da perspectiva da modalidade. Então é uma conversa bem informal, mas que espero que seja bem interessante para compartilhar com você, professor, que está iniciando a carreira de professor ou que já ensina e quer potencializar a sua academia, o seu clube, enfim. Tá? Então, o professor Vanderlei é o dono da frase. Essa frase meio que Cheio mudou, das frases, né? mudou a minha vida, mudou a vida e assim, o foco e o direcionamento. A frase que ele usou comigo, ele falou, olha o que eu vou te falar. O aluno não gosta do Karatê, ele gosta do que o professor faz com o Karatê e como ele conduz para criar uma identidade. Professor Vanderlei, por favor, explique um pouquinho essa frase para a gente. Eu tenho essa frase muito comigo, que muitas crianças, até pelo formato do Karatê, não tem tanta como melhorar a frase, né? Não gosto tanto, talvez, do Karatê, da própria arte, principalmente no começo, na infância, no início da atividade, no conhecimento da atividade, até porque eu entendo que o Karatê às vezes se torna um pouco mais repetitivo, um pouco chato, vamos colocar nesse formato para a criança. Então eu entendo que a criança se apega muito mais ao professor e pela forma que ele trata e conduz a criança e a aula dele. Então, a apresentação da aula, a condução da aula, junto isso com atividades lúdicas e com o carinho do professor, faz com que ele permaneça. Claro, com o passar dos anos ele vai gostar muito mais do Karatê, mas esse primeiro contato, eu entendo que existe um pouco de mais professor, mais atividade que propriamente o Karatê em si. E aí a gente entende que, por exemplo, não querendo falar um pouco de forma taxativa do modo de ensinar tradicional, né? É necessário ter esses conteúdos tradicionais, sim. É necessário ter uma conduta de sensei mais taxativo e tal. Mas a gente entende que o Karatê hoje atende um público, professor Vanderlei, de início, assim, né? Que é muito mais, pensando em percentuais, de crianças que entram no Karatê do que o adulto que quer iniciar a prática. O que é que você acha disso? Ou se concorda com o meu comentário ou não? Eu concordo, né? A minha realidade passa por isso, né? A maioria do nosso público, enfim, são crianças, pré-adolescentes que participam do Karatê. E com certeza tua colocação é perfeita, né? Então a gente tem que ter bastante atenção, professor, quando você vai iniciar, buscar alunos, né, que é o que é a demanda maior nessa faixa etária aí de criança, início da adolescência aí, que busca modalidade, tentar adaptar ao máximo para o seu conteúdo para conseguir atender bem e para que esse cliente volte, né, que tenha experiências positivas. Então essa frase veio a culminar com o meu projeto, né? Eu vou falar um pouco desse contato inicial e quando o professor Vanderlei quiser intervir, pode ficar à vontade. Estava eu num congresso de Karatê, a gente conversando de informal, o professor Vanderlei se aproximou e comentou, perguntou um pouco da minha vida pessoal. Eu trabalhava com outras coisas além do Karatê e ele deixou bem claro que o negócio Karatê é muito produtivo, né? Não falando só de financeiro, mas de mudança da vida das pessoas, enfim. E aí ele me mostrou em números o quanto que é satisfatório trabalhar especificamente o Karatê. Então eu tive que abrir mão sim de algumas coisas, incentivado pelo professor Vanderlei. Tive o contato de ir lá em Blumenau, conhecer o projeto dele, ele me convidou, né? E eu comecei a perceber o quanto que é viável se a gente priorizar isso e deixar isso bem claro para o nosso alunado, que é a principal fonte de renda para qualquer academia, né? O professor Vanderlei tem um volume de aluno que no Brasil pouco, já
já viajei para alguns lugares e em poucos lugares eu vi, gente, ele tem resultado em números de alunos e resultados também em competições. Professor Vanderlei, usando essa estratégia, eu tenho certeza que você usa essa estratégia de tentar adaptar o conteúdo para o aluno, mas, lógico, não precisa também passar todos os segredos, né? Mas eu queria entender, basicamente, assim, algumas estratégias que você usa, eu percebo que sua rede social também é muito ativa, né? Algumas estratégias que você usa para tentar conseguir aumentar o seu projeto cada vez mais. Eu entendo assim que o karatê tradicional é o nosso carro-chefe, que trabalha com a disciplina, com o respeito, com todos esses valores que a arte marcial, e no caso o karatê, agrega para a família, para a criança, e nós sim precisamos muito disso. A sociedade precisa desse formato de pessoas do bem, pessoas que tenham disciplina, que tenham respeito, e a gente perdeu muito isso nos últimos tempos, digamos assim, e não podemos abrir mão disso, e eu não abro. Minha aula tem Kihon, nossa aula tem kata, tem defesa pessoal e tem a competição. Mas a gente tem que ter esse formato de adaptar o conteúdo para aquele tipo de aluno. Não dá para hoje em dia, num mundo como nós vivemos, um mundo tão dinâmico, eu trabalhar com crianças num formato tradicional de só Kihon, ou só exercício físico, ou só defesa pessoal. A gente tem que adaptar. E aí a gente pega crianças de 3 a 6 anos, que é um trabalho lúdico, e como nós trabalhamos? Nós trabalhamos lá em Blumenau no formato de crianças de 3 a 6 anos, uma aula por semana, de 45 a 50 minutos, onde ele trabalha a iniciação, a parte lúdica, de brincadeira, e dentro do karatê, trabalhando nas capacidades físicas, algumas orientações disciplinares já nessa idade, mas muito inserido dentro da brincadeira, mas também começando o karatê para ele se tornar um karateca no futuro, mas naquele momento mais em forma lúdica mesmo. E aí daí em diante a gente começa a separar. De 7 anos aos 11 a gente trabalha uma iniciação 2 vezes por semana, onde ele desenvolve o karatê também, aprendendo seu kata, o Kihon, mas com algumas intervenções mais de parte competitiva e aprendendo um pouco mais o formato competitivo, que eu e nós entendemos, a Associação Blumenau, que é algo que chama a atenção, e as crianças, os familiares gostam muito desse desafio, que eu acho muito válido para eles. E a partir de 13 anos aos 17 a gente trabalha em um outro formato, onde existe um pouquinho mais de cobrança, um pouquinho mais de treinamento um pouco mais forte. E a partir do adulto, aí eu tenho um outro formato, onde é um nicho de mercado diferente, onde são adultos que vêm participar de treino karatê, que muitos também não são visando a competição, e sim a parte de saúde, preparação física, e aí a gente trabalha de uma outra forma, com menos intensidade, mais volume de treinamento, buscando mais a parte física e a defesa pessoal. Então são formas, como tu mesmo falaste, de adaptar ao teu público o que tu tem. E dentro disso, de todo esse processo, a gente tem alunos mais graduados, menos graduados, e aí a gente vai adaptando. Não tem como ser diferente, não consegue fazer como antigamente, quando eu comecei, por isso que era 30 alunos, desde 7 anos, a senhores, faixa preta, a faixa amarela, e a gente seguia. Não, tem que se adaptar conforme o público que tu tem, né? Maravilha. Gente, só deixar bem claro, o professor Vanderlei está usando termos técnicos como nicho de mercado e tal. O professor Vanderlei também é formado em administração, né? Além de ser formado em educação física. E vale ressaltar que uma das entrevistas que eu fiz questão de fazer por conta do quê? Eu percebo que, de uma forma geral, o professor de karatê, ele tem conhecimento, e eu me incluo nisso, né? Ele tem um conhecimento de dar aula, de ministrar aula, de passar conteúdo, mas esse conhecimento administrativo, até administrativo financeiro, administrativo de pessoas, administrativo de gestão, de processos, né? Algo que é uma qualificação técnica também, e às vezes a gente deixa a desejar um crescimento de um possível negócio porque não tem capacitação técnica para atuar com determinadas ações dentro da administração. Eu tenho certeza que o resultado que você proporciona em gestão é pela sua capacitação de formação técnica, né? Então, assim, para a gente finalizar a entrevista agora, e vai ser muito interessante essa minha pergunta, para a gente compartilhar com você, professor. Como você
une essa gestão e o karatê, né? Falando de forma empresarial agora, e para que o seu clube, a sua associação tenha esse potencial que a gente enxerga de longe, né? E eu tive a oportunidade de chegar de perto, em volumes de aluno, né? A gente vê um número de alunos bacana, inserção em shopping, enfim, né? Vamos tentar, de forma resumida, explicar algumas ações que você faz para que a cada ano eu veja o seu projeto crescer. Hoje nós somos 8 professores, alunos, ex-alunos, alunos que começaram comigo, irmão, esposa. Trabalhamos em 26 locais dentro de Blumenau, atendemos em torno de 1.400 alunos e esse é o nosso trabalho, onde nós buscamos o que eu acabei de explicar e também o alto rendimento, que são alunos como tu tens vários alunos campeões e a gente busca esse formato competitivo e de alto rendimento que a gente gosta, a competitividade, ponto. Pensando em negócios, o formato é diferente. A competição, ela traz o resultado, a satisfação, mas eu entendo também que não adianta, eu vejo que não adianta fazermos campeões, que isso não nos dará o retorno financeiro. Não adianta eu entrar no karatê, e aí professor, compartilhando uma ideia minha com vocês, não adianta eu entrar no karatê pensando em fazer o karatê com um bico. Eu trabalho o dia inteiro e à noite vou dar 2 aulas e aí eu reclamo, mas o karatê não dá para viver, mas tu também não vive em função daquela profissão. Então tu vai ter que te dedicar um pouco. O nosso projeto lá, ele trabalha no formato de ter uma imagem boa, ter uma associação forte, agora com redes sociais fortes, e aí sim buscar parceiros para compor esse projeto. Nós temos bons parceiros em Blumenau, e esses parceiros foram buscados através de, não de ajuda. Professor, às vezes a gente reclama, e eu acho que vale a pena compartilhar. Muitos professores reclamam comigo, mas ninguém nos ajuda, ninguém patrocina o karatê, mas é uma forma muito... patrocínio, mas patrocínio, o que é o patrocínio? O que é ajuda? O que é parceria? Eu não consigo me colocar no contexto. O que eu tenho que fazer para alguém querer usar? Eu dei uma palestra na federação o ano passado e eu disse para eles, eu particularmente, talvez não, se tivesse uma empresa, eu não patrocinaria quase ninguém do karatê, porque eu não consegui enxergar um retorno para isso. Então, tu pensar em parceria e não pedir ajuda, e quando tu pensa em parceria, tu pensa em uma troca. Eu e o professor Ulisses, a gente tem uma baita parceria, a gente trabalha junto há alguns anos já, e nos últimos anos foi intenso, fomos para vários campeonatos, e a gente compartilha, a gente troca informações, não é só um lado, não é unilateral esse processo. Então, é a mesma coisa com o meu parceiro, se eu não tiver uma troca de imagem com ele, ele me cede o que for negociado, digamos assim, eu consegui vender a imagem dele bem. No caso do shopping, a gente conseguir levar alunos lá para dentro do shopping, divulgar o shopping, a parceria não é boa, aí se torna uma ajuda. Aí ele me ajuda quando ele quer, quando ele tem dinheiro, quando ele cansa de me ajudar, ele desiste e vai ajudar outro. Então, tu fazer essa gestão de a tua marca ser divulgada, os teus professores ter uma imagem boa em redes sociais, onde eles passam uma aparência boa. Então, eu penso que esse todo que dá o resultado, não é só a ação de ter aluno, não é só de formar o campeão, mas é a ação de formar cidadãos, é a ação de ter um parceiro e vender bem a imagem dele, é a ação do teu professor, que às vezes eu vejo alguns professores dizendo, não, mas eu tenho que ampliar a minha associação, preciso de professores. Aí vão lá e pegam um professor lá de outro lugar que tem uma filosofia diferente, não é só a técnica, que às vezes a gente molda, mas é uma filosofia de vida, de apresentação social. Aquilo não serve para o teu projeto, então aquilo só pode atrapalhar o teu projeto. Não adianta aumentar em 100 alunos e estragar a tua imagem, tu tem que construir uma imagem sólida. E eu entendo também que o próprio professor, seja todos eles, no caso o principal, ele tem que ter uma imagem social muito boa. Ele tem que, eu até brinco que existe para alguns professores de karatê, e creio que não seja o caso dos professores que estão nos assistindo, existe um mundo paralelo, né? O mundo não é aquele, eu saio de kimono, eu vou para o supermercado de kimono, o meu aluno me chama para uma inauguração da loja dele, eu vou lá de kimono, eu vou de bermuda, porque meu mundo não. Existe um mundo paralelo ao karatê, né? Existe uma sociedade, existem empresários que querem pessoas de credibilidade, que se apresente bem, e tudo isso faz com que talvez o nosso projeto esteja dando certo. Como tu falaste, talvez a administração foi um ponto
fundamental na minha vida, mas também eu entrar de cabeça no karatê, eu entender que ele tem que ser a minha profissão e tem que funcionar e que o meu negócio tem que dar certo. Eu acho que é fundamental para qualquer negócio. E no caso do karatê não seja diferente. Tratar ele como um negócio, gostando de fazer, e aí como tu fazes tão bem e como a gente procura fazer também. Pessoal, mais uma entrevista do Efeito Máximo. Meu amigo Vanderlei Oliveira, amigo de longas datas e aprendendo cada dia mais com ele. Inclusive estamos aqui no treino da Seleção Brasileira e não perderia essa oportunidade de estar aqui conversando com ele. Grande abraço, professor. Espero que eu tenha compartilhado na vida e na carreira de vocês um pouco. O professor Vanderlei, eu tenho certeza que compartilhou muito. Osso! Obrigado, professor. Um abraço, hein?